Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação, essa dói demais e dói muito mais. A Venezuela tem petróleo, muito petróleo, uma das maiores reservas do planeta. Mas tem um detalhe que a burguesia global adora esconder. O petróleo sai da Venezuela, o dinheiro passa para Washington. Formalmente, a renda é de Caracas. Na prática, quem decide quando, como e se ela pode ser usada é o governo dos Estados Unidos. Hoje explicamos essa engenharia imperial. E não é invasão com marines, é controle jurídico-financeiro da soberania alheia. Controle de classe disfarçado de sanções e estabilidade. A narrativa oficial é: sanções punem autoritarismo e defendem democracia. Bonito, moral, civilizado. A realidade crua é que as sanções são a arma do império. E os Estados Unidos têm um arsenal jurídico dedicado. Esse arsenal jurídico, pessoal, garante a eles, os Estados Unidos, de estarem controlando todos os recursos estratégicos, naturais, populacionais e assim vai. E eles são a Lei de Comércio com o Inimigo, Lei de Emergências Nacionais, Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essas leis permitem declarar emergência nacional e bloquear ativos estrangeiros, controlar fluxos globais. O dólar não é, e nunca foi, e nunca será, moeda neutra. É instrumento de política externa armada. E quem desafia o império perde o acesso ao sistema financeiro mundial. Aí quando a Venezuela virou ameaça, lembra em 2015, quando o Obama assinou o decreto? A Venezuela é uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos. Um país caribenho em crise, com dificuldades internas, ameaça a maior potência militar? Isso é aquela piada que você guarda para rir e acaba esquecendo de rir. Mas ativa o mecanismo: sanções financeiras, bloqueio de crédito, isolamento bancário. Depois veio o aprofundamento. O alvo não é só o governo, é a capacidade da Venezuela existir economicamente como nação soberana. Aí o coração da economia é a PDVSA, que é a estatal petroleira. Controlar a PDVSA é controlar a exportação, receita externa, financiamento do Estado. As sanções escalaram: punição a indivíduos, bloqueio de crédito, restrição direta à PDVSA, congelamento de ativos estatais. Gradualmente, o alvo virou a própria existência econômica da Venezuela. Não para punir a ditadura, é impedir que um país do sul global use sua riqueza para desafiar o império. 2026, aí Trump faz a captura do Maduro, a sua extradição, e no pós-captura existe a reforma na lei de hidrocarbonetos que abre setor. Aí a OFAC responde com alívio: as licenças gerais são geradas, que são a 46A, 47, 48, 49, 50A, etc. Permitem venda, exportação, refino de óleo venezuelano, os diluentes, suprimentos que vão para a montante, contratos contingentes, operações pelas petroleiras norte-americanas, Chevron, BP, Eni, Repsol, Shell. Mas o contrato, mas o ponto central é que o Fundo de Depósito de Governos Estrangeiros, que foi editado em janeiro de 2026, faz o seguinte: a
receita de petróleo, diluentes, recursos naturais vão para as contas no Tesouro dos Estados Unidos, protegidas de credores, mas liberadas por decisão do secretário de Estado. Então, a OFAC, ela decide quais contratos existem, quais pagamentos são permitidos, quais empresas participam, quando o dinheiro é liberado. Tradução sem filtro. Petróleo venezuelano, mas o controle financeiro é americano. O alívio é tutela. Mas produzir sob tutela, né? As licenças da OFAC permitem explorar exportar, importar tecnologia, comprar diluente, manter produção, mas sobre regras imperiais. Contratos sobre lei americana, disputas em tribunais dos Estados Unidos, proibição de ouro, cripto, incluindo petro, e os famosos as famosas trocas de dívida, vetos a parceiros indesejados, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba, certos laços com estatais chinesas e sempre relatórios periódicos ao Departamento de Estado norte-americano. A economia funciona, mas dentro da arquitetura jurídica externa. A soberania formal existe, mas a soberania econômica, essa é tutelada pelo império. No século XX, pessoal, a ocupação era militar ou criava-se a ditadura fantoche. Século XXI é o controle financeiro jurídico. A soberania nominal é preservada, mas a soberania real é transferida pro dólar pela OFAC, que é esse órgão do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, tudo sobre a lei estadunidense. O petróleo venezuelano circula. A circulação é organizada por Washington, a mais-valia extraída não fica no sul global, vai para o império para os seus aliados. O imperialismo evoluiu, menos marines e mais bancos, menos tanques e mais contratos. A lição geopolítica que fica é que a Venezuela expõe o sistema. Quem controla o dólar e finanças globais controla economias mundiais. Por isso, alternativas surgem. Comércio em moedas locais, desdolarização, as novas instituições como o BRICS+, articulações do sul global. A lição é clara. Se sua riqueza passa por outro país, ela deixa de ser neutra. O imperialismo não precisa invadir, basta controlar o fluxo do dinheiro. O petróleo da Venezuela, pessoal, continua no subsolo venezuelano, mas a renda circula por um labirinto jurídico controlado por outro Estado, ou seja, os Estados Unidos. Menos invasão aberta e mais dominação financeira. É assim que o poder funciona hoje. E se isso te deu raiva, ótimo, a raiva organizada vira luta de classe. Curta, compartilhe e espalhe, porque o imperialismo não descansa. Como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.